E aí, galera, hoje a gente vai aprender um pouquinho ali sobre a parte básica da informática. Vocês já viram esse assunto, mas eu resolvi trazer ele de volta para ver se vocês relembrarem tudo isso, né? Eu vou agora abrir aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui sobre essa parte. Então, vamos começar. Eu vou falar para vocês sobre computadores de mesa ou desktop. Então, toda vez que alguém falar que é computador de mesa, na verdade, eles são muito comuns nas casas e nos escritórios. Ele não é fácil de ser transbordado, né, devido às suas dimensões, as peças ser todas separadas, e ele tem que estar sempre conectado à energia elétrica, tá? Então, e ele também é mais fácil de ser atualizado. Por exemplo, substituir peças como fonte, placa de vídeo, webcam, fone de ouvido, é muito fácil você substituir. Nos notebooks, eles são computadores que você pode transportar com mais facilidade, tá? Só que adaptar e trocar o que tem dentro dele, em alguns casos, tem algumas peças que é possível, mas outras, na grande maioria, não. Geralmente é só a bateria que dá para trocar e algumas memórias, alguma coisa nesse sentido, tá? Essa é a diferença dos computadores de mesa dos notebooks. Tá, agora vamos falar sobre os componentes essenciais que tem dentro do computador, que todo computador tem. Tá? O componente essencial que não pode faltar. Eu coloquei ali algumas fotos para vocês verem. Daí tem placa-mãe, memória RAM, processador, tá? E agora a gente vai ver com maiores detalhes. Lembrando que também faz parte do computador dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada são microfone, teclado, mouse, dispositivos de saída, o que sai do computador, né? Então sai o som, sai um comando para imprimir alguma coisa, então dispositivos de saída, beleza? Então vou falar um pouquinho sobre os componentes. A placa-mãe, ela é a peça central responsável por conectar e interligar tudo. Ela é basicamente o cérebro ali do computador, tá? É ela que faz o processador, a memória RAM, o disco rígido e a placa gráfica, tudo trabalhar junto, tá? Agora, HD ou SSD? Isso daí é memória. Todas as vezes que vocês ouvirem falar disso, é sobre o quanto o seu computador consegue armazenar de dados. Pensa que quanto maior o tamanho, mais coisa pode ser guardada. Mais imagem, mais vídeo, mais foto, mais programa. É sempre isso, tá? Memória RAM. A memória RAM, ela é diferente da HD que a gente viu antes. Ela é uma memória do computador que ela armazena temporariamente as informações que estão sendo usadas. Por exemplo, vocês abriram uma foto. Então, tudo que ela precisa para mostrar aquela foto para vocês, ela vem para essa memória RAM. Porque nesse momento, fechou a foto, vamos dar um exemplo, fechou a galeria de fotos, ela não está sendo usada, entendeu? É só o que está rodando no momento. Ah, entrou no Google. Então, tudo que o Google precisa para rodar vai estar nessa memória. É uma memória que é mais fácil e mais rápido de ser acessado. E quando você fecha, ela limpa a memória. No caso, todas as informações ali são apagadas, tá? Um processador, ele é o cérebro do computador, tá? Ele é responsável por executar tarefas e programas, coordena operações. Então, o processador, ele fica dentro da placa-mãe, tá? E dependendo do processador, o seu computador, ele vai ser mais rápido ou menos rápido, devagar, sabe? Aquela coisa, às vezes, de travar. Então, o computador mais caro é um processador, vai ter um processador melhor, tá? E o contrário também é verdade, né? Aí agora eu vou falar sobre placa de vídeo. A placa de vídeo tem muitos computadores que já tem embutido dentro ali da placa-mãe. Só que às vezes não, para pessoas que jogam jogos assim de alta performance, existe uma maneira de você ter uma placa de vídeo dedicada. Então, esse ali que tem ali no exemplo, que tem na imagem, é isso, tá? Às vezes, se você for jogar ali um Candy Crush, por exemplo, vai rodar tranquilo, ou Poké, como vocês jogam. Agora, se você vai para um jogo muito mais pesado, não dá conta, né? Tu tem que ter uma placa dedicada, tá? E os periféricos? Os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador. Então, o que é periférico? Tudo que está fora. O microfone está fora, em alguns casos, o teclado, o mouse, né, o monitor, tudo isso, quando falar periférico, tu pensa que está fora ali do computador, né, no caso.
E aí, agora um bônus para vocês, tá? Isso dali é como que, por exemplo, você sabe que um SSD, no caso um HD, você olhando para dois, que eles são parecidos, mas um vai ser melhor que o outro, tá? Através das descrições. Então, quando você vai comprar um, você sempre olha todas as informações do fabricante, tá? E como que é medido as memórias dentro desse HD, por exemplo, ou do pendrive, vamos dizer assim. Tudo através dessas unidades. A gente tem o byte. O byte é como se você conseguisse salvar uma única letra dentro dessa memória que tem um byte. 1 kilobyte é como se você salvasse 1000 letras, vamos dizer assim. Aí o megabyte, na verdade, ele equivale a como se fosse 1000 livros pequenos, tá? Então, conforme você vai aumentando, você vai vendo que, no caso, vai ficar maior a memória. Então, por exemplo, 1 terabyte, né? 1 terabyte é igual a 1000 gigabytes. Daí é 1 terabyte. Daí, 1 gigabyte é igual a 1000 megabytes. Então, vocês têm que sempre prestar atenção nessa parte ali dessas configurações na hora que for comprar um computador. Porque, por exemplo, você vai comprar um computador sei lá, 2 GB de RAM. Mas daí, se você vê, às vezes, uma outra ali que tem 3, 4, quanto mais memória, né, quanto mais memória, melhor vai ser para o computador de vocês, tá? Agora, eu separei aqui uma atividade para vocês fazerem. Vocês podem pesquisar no Google, rever o material aqui que eu vou deixar para vocês, mas é muito importante que vocês respondam com as suas palavras, tá? Principalmente tem algumas questões. Não precisa terminar hoje, tá? Vocês podem terminar depois, terminar na casa de vocês, tá? E me mandar. Aí, essa vai ser esse daqui. Histórico. Tá, onde é que tá? Gente, tá aqui. Essa daqui vai ser a avaliação, tá? Então, assim, aqui é a avaliação, você vai colocar o e-mail, depois você vai colocar o seu nome, né? Aí vai perguntar o que é o processador. Você vai ter 3 opções. O que é a memória RAM? 3 opções. Aqui, qual dessas memórias RAM seria melhor para o seu computador? Baseado nas informações ali que eu te passei, né? Que eu passei para vocês. Qual das alternativas abaixo é um dispositivo de entrada, que entra informações para o computador? Agora eu quero ali que no caso, com as palavras de vocês me descrevam o que é uma placa-mãe, tá? E depois eu coloquei aqui a última questão, assim, eu coloquei 2 computadores com 2 descrições. Eu quero que vocês escolham qual computador seria o melhor que vocês gostariam, no caso de ter, né? E por que você escolheu esse computador, né? Porque qual computador deles, no caso, seria o melhor computador, teria uma melhor performance, tá? Então seria isso para a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom?